Eu, inclusive, achei que o presidente Lula foi ponderado ao comentar. Acho que as reações do Congresso estão sendo ponderadas e isso é um acerto. Não é com mais truculência que se combate um crime dessa ordem. Eu acho que a justiça vai tomar pulso, vai botar situação nos devidos eixos. O professor Gustavo nos mostrou que os caminhos estão aí, né? E nós temos uma democracia que, graças a Deus, está resistindo a esse tipo de Quero ataque. pedir, já que a Wanda fez referência à fala do presidente Lula, é tanta coisa, né, professor Gustavo, que a gente fica até meio assim, precisa separar didaticamente. E parece mentira, mas a gente tem que contar. Houve um atentado terrorista na Praça dos Três Poderes, houve articulações para envenenar o presidente da República eleito, e houve as articulações para um golpe de Estado maior, que foi justamente esse indiciamento. Na parte do envenenamento, que está tudo misturado, mas a gente didaticamente às vezes separa, o presidente Lula falou hoje. Eu estava até acompanhando ele aí no Rio de Janeiro, professor Gustavo Sampaio, no G20. Eu acho que ele fez bem em não misturar uma coisa com a outra, deixou para comentar sobre isso agora, já aqui em Brasília, numa agenda. Vamos então ver o que ele falou sobre o caso lá do envenenamento? E depois eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais, porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco não deu certo, nós estamos aqui. Queria te ouvir um pouco como essas coisas se imbricam, tá? Não é nada que está dissociado, né? Tá tudo muito ligado. Certamente está tudo ligado e as competentes investigações da Polícia Federal vão mostrando a relação de causalidade entre os fatos e uma linha cronológica do tempo cada vez mais bem definida para todos nós. A Wanda lembrou bem a situação de perigo que a democracia correu no Brasil. Eu até assomo, Wanda, aquela célebre frase de Thomas Jefferson, um dos fundadores da Pátria Americana, a quem se atribui ter dito: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então nós temos que vigiar e vigiar diariamente, porque a democracia é como uma planta que só vai verdejar se ela for alimentada com a água, regada, não é? Então veja que esses fatos todos, Afonso, estão numa linha cronológica do tempo muito bem definida. Agora que as investigações estão sendo publicizadas com mais franqueza, aí você entende que aquele discurso feito naquela célebre reunião com os embaixadores, recorda-se, depois, no dia da eleição, o ato gravíssimo da Polícia Rodoviária Federal de ter impedido no Nordeste o deslocamento de uma sucessão de ônibus e carros que levavam eleitores, muito provavelmente do presidente Lula, porque a região Nordeste majoritariamente apoiava o presidente Lula, aos locais de votação. Depois vinculamos ao fato daquele achado na residência do então ministro da Justiça, Anderson Torres, de uma minuta de um decreto de estado de defesa inconstitucional. Não que o presidente não possa decretar estado de defesa, ele pode, nos limites do artigo 136 da Constituição da República. Não aquele estado de defesa pelo qual se pretendia intervir no Tribunal Superior Eleitoral, suspender as suas atividades, criando uma comissão de regularidade eleitoral. Agora veio à tona o suposto ato de 15 de dezembro de 2022, em que se pretendia derrubar da cadeira de presidente do Tribunal Superior Eleitoral o ministro Alexandre de Moraes, que talvez se chegasse ao ponto de envenenar o presidente e o vice-presidente eleitos, ou até matá-los de outra forma. Com os atos de 8 de janeiro de 2023, em que aquelas pessoas invadiram a Praça dos Três Poderes e depredaram agressivamente os três palácios mais importantes da República, aí o que nós achamos, Afonso, para concluir? A linha do tempo. Era tudo uma coisa só. Isso de dizer que os invasores eram pessoas inocentes, que foram lá só para protestar, isso não é verdade. Está sendo provada a absoluta relação de causalidade entre todos esses fatos. Na verdade, poder-se aprovar em juízo que todos estavam orquestrados para romper o Estado constitucional democrático de direito e impor um governo autoritário, violando a cláusula mais fundamental da ordem constitucional brasileira, que é a cláusula do regime democrático.